E o Salmo 34 tem um versículo que eu amo, que dá muito bem para isso. Busquei o Senhor, e Ele me livrou de todos os meus temores. O que o salmista está dizendo é: eu não estou pedindo resposta para o meu temor, eu não estou pedindo resposta para a minha causa, eu estou buscando a Deus. Peraí, e a tua causa? Está na mão de Deus, eu não estou buscando a Ele? E o teu problema está na mão de Deus, eu não estou buscando a Ele? E a tua filha está na mão de Deus, eu não estou buscando a Ele? E o teu filho está na mão de Deus, eu não estou buscando a Ele? Enquanto eu busco, enquanto eu adoro, Ele visita a minha causa. Enquanto eu adoro, enquanto eu exalto, enquanto eu glorifico, Ele faz aquilo que eu não posso fazer. Eu vim declarar aqui para a REC nessa noite, que você não precisa se focar na campanha da abertura de portas. Você só precisa estar na presença, porque quando você está na presença, não é você que corre atrás da bênção, é a bênção que bate na tua porta, no teu endereço, na tua casa, e pede para entrar. 2 Samuel capítulo 6, versículo de número 10. E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi fez levar a arca à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom 3 meses. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom 3 meses. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua. Pai, aqui está a tua palavra, fala conosco. Precisamos ouvir a tua voz. É no nome de Jesus que eu oro e declaro cada mente cativa, cada coração aberto. Tua palavra vai falar conosco em nome de Jesus. E a igreja diz: você pode assentar. A arca da aliança, a arca do concerto, a arca do Senhor é a mesma arca. A arca era uma caixa de madeira coberta de ouro. Quando a primeira adoração foi instituída, Moisés está diante de Deus para construir algumas coisas, para que a adoração do Senhor seja feita. E essa arca é feita representando a adoração e a presença de Deus. Uma caixa de madeira coberta com ouro, 2 querubins sobre o propiciatório. Dentro da arca deveria haver as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão. As tábuas falam sobre governo, lei fala sobre governo, o maná fala sobre sustento, e a vara de Arão fala sobre autoridade. Só que a arca de Deus é o símbolo máximo da presença do Eterno. E esta arca, ela estava em transporte quando Davi assume o seu reinado. Já existe algum tempo que esta arca está na casa de Abinadab. E essa arca passa 20 anos. Quantos anos, irmãos? Quantos anos, irmãos? 20 anos para que a casa de Abinadab esteja durante este tempo com a arca do Senhor em sua casa. Eu estou falando para você que a arca representa a presença de... A arca representa a presença de Deus. Então quer dizer que a arca permanece na casa de Abinadab durante 20 anos. Abinadab é alguém que quando a arca chega, não está dentro da linhagem sacerdotal ou levítica. Abinadab, quando a arca chegou, foi levantado por causa da urgência que a arca trazia. Então Abinadab não era consagrado a Deus até o dia que a arca chegou. Quando a arca chega, ele é levantado por Deus como sacerdote. E a Bíblia vai dizer que essa arca passa 20 anos na sua casa. Pois bem, no texto que lemos, a Bíblia diz que Davi reúne os melhores soldados. Davi reúne cerca de 30 mil homens em Israel.
E a Bíblia diz que ele vai transportar a arca de Deus para trazer de volta a Jerusalém a arca do Senhor. Quando Davi vai fazer isso, ele faz um culto. Ele faz o que, irmãos? O culto de Davi tem gente, só de homens que foram citados 30 mil. O culto de Davi tinha louvores. A Bíblia vai dizer que a casa de Israel, versículo 5, a casa de Israel se alegrava perante o Senhor com todos os instrumentos. Tinha saltérios, tinha harpas, tinha tamboris, tinha pandeiros, tinha símbolos, tinha culto. Só que Davi presta esse culto a Deus em adoração, e nós precisamos prestar atenção em algumas coisas, em não só celebrar um culto a Deus, mas de que maneira estamos celebrando. Por quê, pastor? Porque naquele culto havia algo que não estava de acordo, em alinhamento com a vontade de Deus. O que? O transporte da arca. Quando a arca fosse carregada de um lugar para outro, ela precisava ser carregada pelos levitas. Ela precisava ser sustentada no varão que havia nela. Só que Davi vai transportar essa arca, além de ser levada pelos levitas. Deixa eu só voltar um pouquinho. Quando os levitas andassem, eles tinham que sacrificar. Então não era uma caminhada só, pegava a arca e saía correndo. Não, porque as coisas de Deus não são na pressa. Deus não está com pressa, porque Ele não está atrasado. Ele vai fazer no tempo certo. Eu vou repetir, Deus não está com pressa, porque Ele não está atrasado. Ele vai fazer no tempo certo. Então o sacerdote, o levita, ele sacrificava, ele parava, ele voltava com a arca no seu ombro, continuava caminhando, porque vida cristã é isso. Tem hora que a gente está numa caminhada e recebendo e vivendo, e daqui a pouco parece que as coisas param, mas na verdade é só um alinhamento para aquilo que Deus tem na nossa vida. Pastor, eu estou vivendo essa fase do parar. A arca pode estar parada, mas ela está sendo posicionada para ser colocada nos ombros e vai andar novamente, vai fluir novamente, vai gerar novamente. Só que a Bíblia vai dizer que Davi pega essa arca e põe em carros de boi. Ele põe aonde? Mas quem deveria levar a arca? Quem deveria levar a arca eram os levitas, mas Davi coloca nos carros de... Então eu aprendo uma lição aqui, é que os bois não podem fazer o nosso trabalho. Eu aprendo uma lição que os bois não podem fazer aquilo que nós temos que fazer. Eu aprendo uma lição que não dá para terceirizar a minha vida com Deus. Por mais que você conheça pessoas de Deus na sua vida, por mais que você conheça gente que vai influenciar você para a presença de Deus, que vai te ajudar, mas eu não posso terceirizar e deixar que a presença de Deus esteja no carro dos bois. Eu preciso carregar essa presença comigo. Eu preciso fazer com que essa presença ande comigo também. Não dá para terceirizar. A Bíblia vai dizer que deu certo. Os bois saíram de lá para ir para Jerusalém. Só que nós precisamos entender que aquilo que é de Deus, não só Ele faz dar certo. Porque o que é de Deus na nossa vida não veio para dar certo no momento e dar errado lá na frente. Na verdade, o que é de Deus começa dando errado e depois dá certo. Você sabia disso? Pastor, Deus está no negócio. Quando Deus está no negócio, prepara para a luta, para a guerra, para a dificuldade, para a tribulação. Depois vai dar certo. Só que estava dando certo, mas era o início. O que está dando certo no início não significa que vai dar certo a vida toda, não. A palavra que eu tenho para dizer é: deixa os bois caminharem um pouquinho. Deixa a carroça sair do lugar. Deixa a carroça se movimentar. Porque o que está dando certo agora pode ser que não tenha aprovação de Deus. E se não tiver, pastor, na eira de Nacon, Deus vai criar uma situação. Que a Bíblia diz que lá na frente, na eira de Nacon, os bois tropeçaram. Então não é o que começa, é o que tem propósito. Porque o que tem propósito não veio para começar, veio para começar e permanecer. Não queira na sua vida nada passageiro, queira aquilo que vai permanecer. É por isso que o inimigo quer pressa. Porque você vai viver agora, mas daqui a pouco vai desfazer. Aí Deus está dizendo: não é isso que eu tenho para você. O que eu tenho para você, você espera agora, mas é permanente, é duradouro, é longo, é abundante. Eu vou profetizar aqui nessa... É culto do avivamento, então deixa eu profetizar. É duradouro, é permanente. Pode estar andando agora,
bora! Só que Deus está dizendo, não é no carro de boi, é no ombro. Cansa mais, dá mais enfado, mas é do jeito certo. Porque eu entendo que eles estavam fazendo a coisa certa, sim ou não? Levando a arca, sim ou não? Mas estavam fazendo do jeito errado. E é um perigo quando eu quero fazer o que é certo do jeito errado. Porque quando eu quero fazer o certo do jeito errado, ainda assim é errado. Não basta estar certo no propósito, porque eu não posso estar certo no propósito e errado no processo. Sim, tudo bem, Deus tem isso na minha vida, mas qual é o processo que eu estou andando para chegar? Pelos atalhos? Pela minha própria mão? Pela minha própria fala? Pelo meu jeito, por movimentar as coisas? Não. Deus não vai fazer na minha vida pelo meu jeito de fazer. Deus vai fazer porque Ele é Deus e Ele tem uma promessa. Ele não precisa da minha ajuda para fazer. Então eu aprendo que boa intenção não substitui obediência. Porque eu posso fazer o certo, mas eu preciso fazer do jeito certo. Eles estavam fazendo nada demais. Eles estavam levando, mas estava do jeito errado. E a gente precisa corrigir algumas rotas na nossa vida para ver qual é o jeito que a gente está andando. Uma forma bem nordestina de falar, para ver qual é o jeito que a gente está andando, o jeito que a gente está falando, o jeito que a gente está se comportando. A Bíblia diz, irmão, que lá na eira de Nacon os bois tropeçaram. Os bois fizeram o quê? Os bois fizeram o quê? Quando eles tropeçam, Uzá era irmão de Aiô, filhos de Abinadab. Imagina comigo, Uzá viu a arca desde bebê na casa dele. Quando a arca vai caindo, ele vai pôr a mão para ajudar. Ele vai colocar a mão para ajudar. Só que deixa eu falar uma coisa para você, ninguém poderia colocar a mão na arca. Ninguém poderia tocar na harpa. Aí a Bíblia diz que ele vai e coloca a mão. É interessante que quando você quer sustentar aquilo que está errado, você também se torna parte do erro. Porque a forma de carregar estava errada. O que foi que Uzá fez? Não foi eu que carreguei, não. Quem carregou assim foi Davi. Foi Davi que teve a ideia de colocar no carro novo. Mas você está sustentando o que está errado, então você está errado também. Porque diante de Deus, eu vou falar algo muito sério aqui, a conivência também é pecado. O que é conivência, pastor? É quando eu sei e eu preciso entender que não posso ser conivente. Então, o que é que eu entendo aqui? Que eu não posso sustentar, segurar aquilo que não tem base de estar certo. Porque se eu fizer isso, eu vou morrer. E nem sempre essa morte é morte física. Uzá morreu, sim ou não? Sim ou não? Morreu. Mas nem sempre essa morte aqui é morte física. Às vezes o morto continua falando. Às vezes o morto continua andando. Porque ele está morto espiritualmente, não é fisicamente. E essa é a pior morte. Quando isso acontece, eu acho interessante, eu gosto desse texto. Quando isso acontece, a Bíblia vai dizer que Davi se irou. Davi fez o quê? Olha para aí, irmão. Ele estava errado. Ele fez do jeito que Deus disse que não era para fazer. Ele fez da forma que não era para fazer. Quando Deus tomou uma providência, ele se irou. Eu aprendo que às vezes Deus está fazendo aquilo que Ele já disse que não era para nós fazermos. E a gente ainda assim está bicudo com Deus. Está bicudo diante da situação, está com raiva. Mas peraí, Deus não falou que não era para fazer assim? Deus não falou que não era assim que Ele queria? E ainda assim ficar com raiva. Faz as coisas fora da vontade de Deus, fora da direção de Deus, dá um passo, quando acontece a situação, ainda fica com raiva. Não, o erro não está em Deus não, está em nós. Antes de ficar irado com a situação, ou ficar irado ou com raiva, bicudo com alguém ou com Deus, você precisa ver que o erro está em mim e em você, nunca no Senhor. Davi se ira tanto que a Bíblia vai dizer que ele desistiu, diga depois de mim, desistiu de levar a arca do Senhor. Sabe quando você está
chateado com a situação. Pronto, eu não quero nem contato com isso, não quero nem contato com essa situação. Davi desistiu. Só que a Bíblia vai dizer que ele olha para uma casa que estava naquela região e ele diz: coloca a arca na casa dele. De quem? De Obed-edom. Obed-edom estava em Gate, terra dos filhos. Lembra de Golias? Golias era de Gate, então da região dos filisteus. Então, a primeira lição que eu aprendo, e agora eu começo depois dessa guisa introdutória, a aplicar algo sobre as nossas vidas. A primeira lição que eu aprendo é que quando acontece esse incidente, esse acidente, Davi desiste de levar a arca. Só que enquanto Davi desiste, ele está desabrigando a arca, mas tem uma casa que vai abrigar. Porque se eu não quero viver o propósito de Deus na minha vida, Deus vai levantar outro. Mas a obra não vai ficar incompleta. Se eu não quero viver o que Deus preparou para mim, Deus vai levantar quem Ele tiver que levantar. Mas a obra do Senhor não vai parar. Pastor, Davi desistiu de levar a arca. Não preocupa não, que tem uma casa na frente que vai abrigar a arca do Senhor. E quer que eu fale? Vai abrigar melhor do que ia abrigar se fosse na casa dele. Porque quando Deus levanta outro que eu não quero, sempre levanta melhor. É por isso que a obra de Deus não se resume num homem. Não é o pastor Vinícius. Se o pastor Vinícius não quiser, Deus levanta outro melhor do que o pastor Vinícius. Isso é Bíblia, irmão. Se você não quer, Deus levanta outro. Agora Deus conta com você. A Bíblia vai dizer que a arca está entrando na casa de Obed-edom. A arca está fazendo o quê? A arca está fazendo o quê? A arca está entrando na casa de Obed-edom. Sabe o que a Bíblia me dá o direito de dizer? É que se ela está entrando, ela saiu de algum lugar. E a Bíblia vai dizer no texto que nós lemos que ela saiu, que nós estamos aqui, que no versículo 4 ela saiu da casa de Abinadab. Porque é assim. Tem gente que a presença de Deus não está entrando, está saindo da vida dele. Só que tem gente que enquanto está perdendo a presença, tem alguém que está dizendo: eu quero essa presença. Eu desejo essa presença. Eu desejo viver o que Deus tem para mim. Você sabe que no primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 21, vai dizer que Obed-edom era levita. E da descendência que Obed-edom era levita, isso aqui é um mistério. Não precisa ler agora não, deve ser ler na sua casa. 1 Crônicas capítulo 15, versículo 21. Obed-edom era um levita diferente. Por quê, pastor? Porque ele cantava uma oitava acima. Ele era mestre de canto, então ele cantava uma oitava acima. Para quem canta uma oitava acima, tem dois desafios. Primeiro, perde a zona de conforto, porque tem que se esforçar mais, puxar mais o ar. Então, duas verdades: vai perder a zona de conforto, porque cantar uma oitava abaixo está ótimo, não precisa se esforçar muito. Canta uma oitava abaixo, está ótimo. Outro problema: quem canta uma oitava acima corre um risco muito grande. De quê? De quem está ouvindo dizer como está feio, porque se esforçou demais e pode até desafinar. Só que você sabia que mesmo Obed-edom sabendo que ele poderia se esforçar mais ou desafinar e ser mais exposto, ele decidiu ser excelente naquilo que ele fazia? Ele não economizou na entrega dele. Quem não economiza na entrega corre riscos. Quem se entrega muito corre risco, porque está na frente. E quem está na frente é julgado, apontado, condenado. Opiniões toda hora. Pessoas que pensam toda hora, cada um pensa, porque está na frente, está na oitava acima. Não tem mediocridade na vida dele. Só que mesmo ele se expondo, ele quer cantar uma oitava acima para não ser medíocre. Mesmo se expondo, ele não quer fazer só a medida, ele quer estar à frente, ele quer ser proativo, ele quer servir, ele quer fazer, ele quer se entregar. E para quem tem uma entrega para nível elevado, pode ser até mais exposto. Só que quando a arca de Deus para, escolhe a casa dele pelo nível de entrega. Irmão, não pensa assim que a arca parou aqui, aí, deixa eu ver, como é aquele negócio que se fazia né?
aquele negócio de escolha, né? Unidunité. Deixa eu ver aqui qual é a casa que vai cair. Não foi aleatório, não. A arca está entrando na casa de Obed-edom. Alguém que está no texto dizendo assim: eita, Obed-edom, ó. Não. Só que tem uma história de entrega antes na vida dele. Porque tem coisa que vai acontecer ou já aconteceu na tua vida que as pessoas vão dizer assim: caiu de paraquedas. Só que não é. Tem uma história de entrega e sacrifício muito grande por trás. E essa história não é para os homens ver. Essa história só Deus contempla. Mas posso falar uma coisa para você? Chega um tempo que alguém bate na porta e diz: deixa a arca entrar na tua casa. Por quê? Porque você não é um crente medíocre. Você é alguém que não quer economizar na tua entrega. Não é alguém que fica cronometrando: eu já fui para o culto hoje, amanhã eu não vou mais, eu já fiz para Deus, tá bom. Não, é alguém que quanto mais faz, mais quer fazer. É, pastor, porque esses dias eu já fiz, já fui, já fiz. É pouco. Tudo que fazemos para Ele ainda é pouco. Mas tem um nível de pessoas como Obed-edom que está dizendo: quanto mais eu faço, mais eu quero. Eu não quero cantar na oitava de cá, eu quero subir na oitava de lá. Eu vou aumentar o nível da minha entrega, eu vou aumentar o nível da minha excelência, eu vou aumentar o meu compromisso com Deus, eu vou aumentar a minha frequência de estar na casa do Senhor, porque eu tenho entrega de sobra para um Deus que deu tudo para mim. Aí a arca para na casa dele. Quando a arca para, o que eu acho interessante, alguns pontos, e eu oro pela nossa vida. Primeiro, a Bíblia diz que Davi mandou a arca ir para a casa dele. Quem mandou? Quem mandou? O rei mandou colocar a arca na casa dele. Então não foi ele que escolheu a presença. Foi a presença que escolheu ele. Posso falar uma coisa para você? Eu e você não tinha capacidade nenhuma de escolher a presença, mas Deus marcou um encontro conosco aqui nessa noite. Se fosse por questão de escolha, alguém nem teria entrado nesse culto hoje por essas portas. Mas se eu disser para você que não foi você, foi a arca que foi adiante de você e te escolheu para você ouvir a mensagem de Deus aqui nessa noite. Porque tem uma coisa interessante: Obed-edom era levita, mas ele estava na onde, irmão? Na terra dos filisteus. Você acredita que quando a arca chega, não é porque Obed-edom é o mais santo, ele está até distante, ele está até afastado, ele não está nem exercendo a função lá na adoração a Deus. Só que Deus não escolhe por aparência. Deus não escolhe pelo crivo e pela caneta e pela régua dos homens. Deus escolhe porque Ele conhece onde vai abrigar a sua presença. Um levita que não estava nas terras filisteias, mas quando a presença e a arca chega, reposiciona ele. Ele estava meio distante, meio afastado, mas a arca chegou. E quando a arca chega, reposiciona a gente. Quando a arca chega, um movimento diferente acontece. Então, a primeira lição é que não foi ele que escolheu. Aí Jesus disse lá nos evangelhos: não foi vós que escolheste a mim, mas foi eu que vos escolhi a vós. Você pode agradecer porque não foi você, mas foi Deus que te escolheu? Onde estaria você agora se Deus não tivesse te escolhido? O que seria de você agora se Deus não tivesse te buscado? O que seria de você se você não estivesse nesse ambiente agora ouvindo essa mensagem? Não porque é a melhor mensagem do mundo, mas para saber que foi Deus que te escolheu. Quando a arca chega, ela traz com ela dois desafios. Primeiro, repetir um padrão de costume acostumado com a arca. Põe ela aí no cantinho. O padrão era 20 anos do mesmo jeito. Ou romper esta bolha e entender que a arca estava proporcionando um novo tempo na vida dele. Quando você entende que Deus tem um novo tempo na sua vida, você rejeita tudo que é velho. Quando você entende que Deus que está proporcionando um novo tempo na sua vida,
Você não aceita padrões antigos na sua história. Porque na casa de Obed, na casa de Abinadab foi assim, mas na sua casa e na sua vida vai ser diferente. Quando a arca está chegando, escuta isso, irmão. Escuta isso. Porque a rosa, por mais que seja rosa, tem um espinho no meio dela. A presença também traz consigo responsabilidade, não é só benefício não. Quando a arca está chegando, não está escrito na Bíblia não, mas eu gosto de pensar no seguinte: poderia ter alguém naquele meio dizendo: Obed, tu vai querer mesmo essa responsabilidade? Tu vai querer aumentar ainda mais, porque tu já é um homem de entrega. Tu já canta um oitavo acima. Só que agora com a arca de Deus tu vai ter que aumentar mais ainda a tua entrega. Tu vai ter que aumentar mais ainda o teu compromisso. Tu quer se comprometer mesmo? Dá para tu esse negócio de estar na presença de Deus e estar buscando o Senhor? Dá para tu mesmo esse negócio? Vai dar certo para você? Vem aquela voz contrária. Antes mesmo dele se lançar, antes mesmo de entrar, alguém já está pensando como é que vai ser. Alguém poderia dizer assim: Obed, você sabia que lá em Asdod, quando a arca entrou na casa de Dagon, deixou Dagon todo quebrado? Obed, deixa eu contar outra história. Quando a arca entrou lá em Ecrom, essa mesma arca que está aqui na sua casa, quando ela entrou, Deus feriu todo mundo que estava dentro da casa com hemorroidas no seu corpo. Ô Obed, você não sabe não? Essa arca que está entrando na tua casa, na eira de Nacon, matou Uzá. Essa arca, esse compromisso com Deus, essa coisa que você está querendo mesmo assumir, tem os prós, mas tem os contras também. Porque assumir o que Deus tem na sua vida é também levantar perseguição, é levantar gente contrária, é levantar dificuldade, é até, olha o que aconteceu na casa de tanta gente, e porque na tua casa tu vai receber a arca do Senhor. Só que Obed continua com as portas da casa abertas. Eu tenho uma profecia para lhe dizer sobre a sua vida. O que? A profecia é a seguinte: pare de colocar a tua vida, de medir a tua vida pela régua dos outros. Não, eu vou falar de novo, você não entendeu nada. Para de medir a tua vida pela régua dos outros. Porque na eira de Nacon, porque em Ecrom, porque em Dagon aconteceu isso. Só que em Dagon aconteceu, em Ecrom aconteceu, porque era gente que não era do povo de Deus, era dos filisteus, era gente rebelde, era gente que não tinha compromisso com a palavra, era gente que não queria nada com Deus. Para de limitar a tua vida pelo histórico na vida de rebelde, pelo histórico na vida de gente que não tem compromisso com Deus. Deixa a arca entrar, assume a responsabilidade. Mas tu vai querer mesmo esse negócio? É pesado demais, é tanta coisa se levanta. Pode entrar, deixa a arca entrar, porque eu vou quebrar esses ciclos de desobediência que houveram antes de mim, e na minha casa vai ser diferente, na minha vida vai ser diferente, na minha família vai ser diferente. Pode entrar, pode entrar, pode entrar, pode entrar, pode entrar. Servir a Deus, levar a sua cruz, pastor. Porque evangelho não é só promoção, evangelho não é promoção, evangelho não é facilidade, não, tem dificuldade, mas mesmo assim eu quero. Mas assumir o chamado, viver o propósito, ter uma família, ter algo, dá trabalho, mas Deus está no negócio, mesmo assim eu quero. Deixa a arca entrar. Mas não aconteceu em Dagon, aconteceu em Ecrom, aconteceu em Uzá. Não aconteceu em muitas famílias, mas na minha casa, o que era para ser maldição vai ser transformado em bênção. Deixa entrar, deixa entrar, deixa entrar, deixa entrar. Outra coisa que me chama a atenção: é impossível nós dizermos com os lábios que somos cheios de Deus e pela sua presença e não sermos transformados por ela. A Bíblia diz que quando a arca chegou, abençoou a casa inteira. Sabe qual foi o maior comentário dos servos para Davi? Davi, a casa de Obed-edom está mudando toda. Porque se eu sou cheio da presença, eu sou transformado por ela.
Então não tem como, irmão, eu viver um nível de virtude em Deus, de excelência em Deus, de receber o chamado, de receber o projeto, de receber a presença, de viver o que Deus tem na minha vida e continuar do mesmo jeito. Tem mudança. É diferente. Se torna diferente. O ambiente fica diferente. As coisas são diferentes. Quando ele recebe a arca, enquanto alguém está observando, dizendo assim: meu Deus, tanta coisa aconteceu. Davi desistiu, porque ele observou só o peso da arca. E se você for assumir a sua missão, assumir o seu chamado, assumir o propósito de Deus na sua vida, só pelo peso você nem entra. Quando Davi desiste, ele viu como peso. Só que quando entra na casa de Obed-edom, ele diz: não é peso não, é privilégio. Deixa entrar. Que privilégio servir a Deus. Que privilégio ser chamado por Deus. Mas tem muita luta, pastor, tem muito desafio. Que privilégio. Não é peso não, é privilégio. Que privilégio fazer a vontade de Deus. Mas pastor, a gente apanha, a gente sofre. É assim mesmo, mas é privilégio. Porque Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Picado, traído, ferido, açoitado. Mas ele disse: o combate é bom. O combate é bom. Porque o privilégio, o peso não substitui o privilégio que é estar no centro da vontade de Deus. Pastor, porque é muito difícil. É porque é muito difícil. É difícil, mas não é impossível. Pastor, é porque é um peso muito... É um peso, mas o privilégio é maior do que o peso. Obed-edom não vê isso como um peso, ele vê isso como um privilégio. Sabe o que eu acho interessante? Eu começo a encerrar agora. É que a Bíblia vai dizer assim no texto que lemos: por esse motivo Davi desistiu, a arca do Senhor permaneceu na casa dele. E o Senhor o abençoou grandemente. O Senhor fez o quê? O Senhor fez o quê? Mas a Bíblia está dizendo em algum versículo que ele tirou 7 campanhas para a bênção chegar na vida dele? Que ele ungiu 7 rosas para a bênção chegar na vida dele? Que ele pegou 7 tijolos, 7 vasinhos de unção? Cuidado, irmão, com essas superstições gospel, disfarçada de propósito. Cuidado, viu? A gente não precisa de nada disso não. A gente não está no tempo da antiga aliança não, para estar levando florzinha, está levando isso, está levando aquilo. Não, crente firmado na palavra sabe que basta uma palavra. Coisa boa é ser crente firmado na palavra. Que vem um converseiro desse por aí querendo entregar um negócio desse para você. Você diz: não, não preciso não, porque a presença de Deus está comigo. Aleluia. Estou sentindo Jesus aqui na casa. A presença de Deus não está com essas coisas. Pega uma fotinha, pega isso aqui, pega aquilo ali. Não, quando Deus quer visitar não precisa de foto, não precisa de RG. Traz tua carteira de trabalho, coloca aqui em cima. Eu não estou julgando, não estou falando mal não, irmão. Eu creio que Deus é Deus de mistério, amém? Mas não precisa disso para trocar algo na minha fé para Deus fazer. Deus pode visitar você aqui hoje sem nem você abrir a boca e dizer o que é a tua causa. Porque a minha Bíblia diz que Ele conhece e visita o desejo do meu coração. O que eu acho interessante é que Obed não se move e fez ele 7 campanhas e correu 7 dias. Não! Quando ele recebe a presença, sabe o que acontece? As bênçãos começam a chegar também. Não, isso aqui é o oposto para muita gente. Porque ele não está buscando porta, ele não está buscando milagre, ele não está buscando bênção, ele está buscando a presença. E o Salmo 34 tem um versículo que eu amo, que dá muito bem para isso. Busquei o Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. O que o salmista está dizendo é: eu não estou pedindo resposta para o meu temor, eu não estou pedindo resposta para a minha causa, eu estou buscando a Deus. Peraí, e a tua causa? Está na mão de Deus, eu não estou buscando a Ele?
E o teu problema está na mão de Deus, eu não estou buscando a Ele. E a tua filha está na mão de Deus, eu não estou buscando a Ele. E o teu filho está na mão de Deus, eu não estou buscando a Ele. Enquanto eu busco, enquanto eu adoro, Ele visita a minha casa. Enquanto eu adoro, enquanto eu exalto, enquanto eu glorifico, Ele faz aquilo que eu não posso fazer. Eu vim declarar aqui para a REC nessa noite que você não precisa se focar na campanha da abertura de portas. Você só precisa estar na presença. Porque quando você está na presença, não é você que corre atrás da bênção, é a bênção que bate na tua porta, no teu endereço, na tua casa e pede para entrar. Ele não foi atrás de hospedar a bênção, não. Ele só quis hospedar a presença. E enquanto a presença entrou, foi abençoando. Foi abençoando. Foi abençoando, foi abençoando, foi abençoando, foi abençoando. Eu vou profetizar algo na palavra. Quanto mais íntimo de Deus você for, mais abençoado financeiramente, emocionalmente, espiritualmente você será. Esse negócio que crente tem que viver na prova para Deus estar na vida dele, isso é conversa. Porque prova que dura um dia é uma coisa, prova que dura 50 anos é outra. Se dura um dia, você está sendo provado. Se dura 50 é porque você está sendo teimoso. É. Porque prova passa. Não vamos viver com prova a vida toda, não. A Bíblia não diz. Eu pensava que antigamente aquela mais usada por Deus, o mais usado, tinha que passar fome. Mas eu descobri que não é. Eu descobri que quem tem intimidade com Deus come do melhor da terra. Está aí na palavra. Está na Bíblia. Está na Bíblia. E quando eu falo come do melhor da terra, não estou pregando sobre riqueza nem prosperidade financeira, não. Não. Eu estou pregando viver do melhor da terra dentro das suas condições e dentro de quem você é. Porque o desejo de Deus é nos abençoar. O que é que a Bíblia diz? Que a bênção de Deus faz o quê? A bênção de Deus não fala alto que o inferno precisa ouvir isso. A bênção de Deus faz o quê? Então a Bíblia não é contra você crescer, não. Você ser abençoado, não. Quem é contra isso é o diabo. O prazer de Deus é te abençoar. O prazer de Deus é te estruturar aqui nessa terra. O prazer de Deus é te dar do melhor aqui dessa terra. Quem crê vive, quem não crê olha. Mas você está falando isso, pastor, porque fulano veio de fulano, família rica. Não, eu conheço um irmão que ficou rico vendendo quiabo. Como, pastor? Vendendo quiabo. Começou vendendo quiabo na porta de casa. Deus tinha uma promessa: vou eu te abençoar. Ninguém em casa tinha dinheiro. De um quiabo vendeu num dia, no outro dia vendeu, no outro dia vendeu, no outro dia vendeu, no outro dia vendeu. Quando ele viu, monta um mercadinho com o preço do quiabo. De um mercadinho mesmo, abriu um mercadinho grande. De um mercadinho grande abriu um mega, de um mega abriu uma rede. E ele conta: eu fui abençoado por causa do quiabo. Aí tem um bocado de gente, vamos correr atrás da porta, vamos correr, precisa correr atrás é de Jesus. Porque quando a gente corre atrás de Jesus, a porta bate diante de você. E não importa o que você está vendendo, não importa o que você está comprando, Deus faz prosperar o que é pouco, Ele faz multiplicar. Eita, meu Deus. A bênção de Deus está vindo aí, viu? A bênção de Deus está vindo aí. Porque você não está buscando a porta, você está buscando a presença. Eu vim profetizar nessa noite, não é sobre a porta aberta, não é sobre o emprego que vai abrir, não. Eu vim profetizar nessa noite que quanto mais firme em Deus você tiver, mais bênçãos você vai contar aqui nessa terra. Interessante, a arca ficou e abençoou. Porque a busca a Deus está atrelada à bênção. Está escrito:
Deus é galardoador daqueles que o tem recompensa aqui na terra. Irmão, pouco que a gente começa a orar por um propósito, pouco, eu já falei isso aqui, vou repetir, que a gente já vê uma movimentação de Deus. Deus manda uma resposta, Deus manda alguém. O pouco que a gente, imagina se a gente orasse mesmo como Deus quer. Por quê? Quando você se move no reino espiritual, Deus se move no reino físico. Eu vim profetizar para você que o que você precisa não é da porta aberta, é mais da presença de Deus na sua vida. Porque quanto mais da presença você tiver, as tuas necessidades, os teus boletos, aquilo que te aflige, aquilo que te preocupa, está na mão do Senhor. Põe a tua vida em ordem, põe a tua vida no altar, põe a tua vida em Deus e deixa, tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, na tua história, e o nome do Senhor será glorificado. Só o instrumental aqui, eu vou encerrar. A Bíblia diz que quando Davi ouve a notícia, informaram a Davi: o Senhor tem abençoado grandemente a família de Obed-edom. O Senhor tem abençoado grandemente a família de Obed-edom. Interessante. Depois de quanto tempo, pastor? 3 meses. Porque o que não aconteceu em 20 anos na casa de Abinadab, quando chegou na casa de Obed-edom, foi só 3 meses. O tempo é uma bênção, se ele for proposto por Deus na nossa vida. Porque ao mesmo tempo que amadurece, se passa do tempo também apodrece. O que aconteceu na casa de Abinadab foi um apodrecimento depois do tempo. Só que Deus não queria apodrecer, Deus queria amadurecer. O valor que eu dou à presença diz o que eu vou viver. O que seria de 20 anos, eu vou viver em meses. Eu não sei se você crê no que eu vou liberar sobre a tua vida, mas o tempo que Obed-edom viveu não se compara ao tempo que Abinadab esperou. Por quê? Porque tratou a arca de Deus como se fosse um objeto. Quando você valoriza a presença, até o tempo vira ao teu favor. Quando você entende que a presença de Deus é tudo na sua vida, até aquilo que era para depois, Deus traz um tempo sobre a tua vida chamado já. Deus traz um tempo chamado agora. Posso liberar uma palavra? Tem coisa que Deus não vai deixar para depois. Levanta a mão que eu vou liberar sobre a tua vida. Tem coisa que Deus vai fazer agora. 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 Foi para esse tempo que Deus escolheu levantar. Foi para esse tempo que Deus escolheu abençoar. Quem está olhando da casa de Abinadab, a arca na casa de Obed-edom, está dizendo: deixa na casa dele. Quando ele passar 5 anos, 6 anos, ele vai ver o que é bom. Não, se surpreenderam, porque só 3 meses fez o que 20 anos não fez. Eu quero declarar que o que tu não viveu em 20 anos, tu vai viver agora. Porque tem um tempo na nossa frente que Deus está plantando e dizendo: é para já, é para agora. O meu nome vai ser glorificado, exaltado, bendito. Eita, coisa boa. Sabe outra coisa que eu acho interessante? A Bíblia vai dizer que quando vão mandar a mensagem para Davi, diz: a casa, ele e os filhos. Porque não tem como Deus abençoar você e quem está na sua casa vai ficar de fora, não. Quando a bênção chegar, vai alcançar quem está na tua casa. Mas não quer, mas vai alcançar. Mas não deseja, mas vai alcançar. Porque o marido da sunamita estava em casa dormindo quando ela chegou para receber o profeta. O problema nem era nela, era nele. Mas quando Deus visitou ela, visitou ele. E se eu te disser que Deus vai visitar a tua casa por causa de tu? Meu Deus, se eu fosse você, eu dava um grito de glória maior. Mas alguém não quer, não tem problema. Jeová sabe mandar sentar. Jeová sabe tratar com terra dura. Jeová sabe tratar com resistência e birra de filho de crente.
Prepara para o encontro de Jeová na terra. Isso é profecia. Eu não estou brincando com as coisas de Deus, não. Por esses dias, Deus vai marcar o encontro com tua filha e teu filho, irmã. Eita! É teu filho, é tua filha, mas prepara para o encontro de Jeová. Eita, se aumentar o glória aí, aumenta o mistério aqui. Eminência, face. Eita, que eu estou sentindo graça de Deus aqui. Jesus vai visitar você e a sua casa não ficará de fora daquilo que Ele está fazendo. Aleluia. 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 O Senhor tem abençoado a casa de Obed-edom, porque os filhos se tornaram porteiros também. Você sabe que a arca saiu em 3 meses da casa de Obed-edom, mas não saiu do coração dele. Eu fecho minha Bíblia para dizer que o Senhor abençoou tudo. Sabe o que significa essa expressão tudo? Totalidade. Tudo é obra de completude, é aquilo que já começou, mas não aconteceu. Deus está dizendo, não vai ficar pela metade. Meu Deus, eu estou sentindo graça de Deus aqui para dizer isso. Não vai ficar pela metade. Na verdade, o que começou é só um sinal de Deus, que se Ele começou, Ele vai aperfeiçoar. Sabe o que eu acho interessante? Quando a arca de Deus sai da casa de Obed-edom, ele não sai da presença de Deus. Porque tem crente que sai do culto, mas o culto não sai dele. Tem crente que sai da reunião, mas continua a presença de Deus bradando na vida dele. Esse Obed-edom, quando a arca saiu da casa dele, que uma hora tem que sair. Você não vai permanecer todo o tempo nesse ambiente aqui. Tem hora que você vai ter que ir para a rua, irmão. Tem que resolver suas coisas lá no mundo. Só que a presença não saiu dele. Por quê, pastor? Lá no livro de 1 Crônicas, capítulo entre 15 e 16, você vai ver na história que Obed-edom volta a servir. Como, pastor? Como levita, depois como porteiro, aquele que guardava algo precioso. Depois os seus filhos estão servindo também. Por quê? Porque Obed-edom, quando a arca entrou, ele decidiu tomar uma decisão. O quê? Eu não quero que entre e saia, eu quero que entre e permaneça. O maior sinal e benefício da presença de Deus na nossa vida não é quando a presença de Deus nos visita, é quando em nós habita. Eu vou repetir, o maior sinal de grandeza da presença de Deus na nossa vida não é quando ela nos visita, a presença nos visita, é quando em nós ela habita. Porque o salmista no Salmo 91 ele diz: aquele que habita é morada, não sai, não se ausenta, não está hoje, amanhã não está, está hoje, amanhã firme não está, não, aquele que permanece. Quando a arca abençoa tudo na casa de Obed-edom, ele não quer só o efeito da presença, ele quer uma vida na presença. Que vida é essa? Permaneça, 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 permaneça. Deus já começou, agora você precisa permanecer. Deus já fez, agora você precisa continuar. Deus quer continuar fazendo, agora você não pode desistir de carregar aquilo que já visitou você. A presença de Deus já te visitou, já visitou tua casa, já visitou tua família, mas ela não quer só visitar, ela quer fazer morada.